Galera, eu ontem após o jogo contra o Mirassol, eu não pensei em fazer um vídeo, né, falando do jogo, porque todos viram a tamanha superioridade do Mirassol contra o São Paulo, e isso deixou bem mais claro a diferença entre um clube organizado, por mais que seja um clube pequeno, né? Mas tem a diferença ali do clube organizado para o clube completamente desorganizado, um clube abandonado, largado às traças, em que os diretores, que seriam os responsáveis por uma reconstrução, que quando pegaram o São Paulo não estava lá essas coisas, o dever era eles pegarem e trabalhar em cima da reconstrução, eles simplesmente destruíram, conseguiram destruir mais ainda o São Paulo Futebol Clube. Então, enquanto a partida estava rolando ontem, já estava 2-0 para o Mirassol, ampla superioridade, os caras podendo fazer 3, 4, 5, Rafael salvando no Fantástico, estava passando a reportagem da roubalheira que a diretoria do São Paulo fez aí nos últimos anos, o que deixou ainda mais o clube numa situação precária. Um clube do tamanho do São Paulo, com a história do São Paulo, né, vivendo uma situação completamente difícil igual a essa. Eu, como torcedor do São Paulo, eu nunca pensei que chegaria a ver o São Paulo em páginas policiais, em diversas denúncias, sabe? Eu não vou citar nenhuma delas porque todos estão acompanhando o noticiário, todos sabem o que realmente está acontecendo com o São Paulo, a pressão para a renúncia do Júlio Casares, que é o presidente do clube, tá muito alta, mas ele, por ego, por questão, por pensar nele mesmo, ele não vai renunciar. Então vai ter que ter a votação para o impeachment, né? Que vai acontecer dia 16 agora, acho que é sexta-feira, dia 16. Então o São Paulo chegou numa situação completamente sem controle. Sem controle. Aí você olha os noticiários, aí você vê que o clube deve sei lá quantos meses de direito de imagem para os jogadores. Aí você olha outra notícia dizendo que mês que vem os funcionários do clube podem ficar sem salário porque o São Paulo não tem dinheiro. E aí dizem que a permanência do Júlio Casares pode dificultar ainda mais na liberação de empréstimos bancários para pagar a galera. Aí eu pergunto para vocês, né? É justo isso? É justo a gente ver o nosso clube passar por isso? Um clube tão grande, um clube com uma história tão rica, sabe? O campeão de tudo, o clube que era temido e respeitado anos atrás pelos adversários, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. E, cara, você vê o São Paulo hoje tomar 3-0 do Mirassol, igual tomou ano passado, é vergonhoso. Com todo respeito à equipe do Mirassol, que tá numa fase espetacular, fez um Brasileirão ano passado completamente incrível, né? Os caras jogaram demais mesmo e mereceram, né, a vaga para Libertadores, algo histórico na história do clube. Quem imaginou que o Mirassol disputaria a Libertadores? Ninguém. No começo do Brasileirão ano passado, todos taxavam o Mirassol como um dos rebaixados. E olha o que os caras fizeram. Uma história linda, coisa linda mesmo. Muito, muito bom ver isso no futebol. E parabéns ao Mirassol e à diretoria do Mirassol por levar o clube a sério e fazer com que o clube chegasse nesses resultados. E a tendência é melhorar cada vez mais, porque, como eu falei, um clube organizado consegue as metas, consegue os objetivos, briga por título. Pode ser que não ganhe, mas briga por título. Então, fica aqui os parabéns ao Mirassol. Mas voltando ao São Paulo, que é uma realidade completamente oposta, é triste de ver. Eu sou torcedor do São Paulo desde que eu me conheço por gente, claro, por incentivo do meu pai. Eu cresci vendo o São Paulo ser campeão. Eu vi o São Paulo ser campeão da Libertadores, eu vi o São Paulo ser campeão mundial, ser tricampeão brasileiro consecutivo. No Morumbi, eu estava na final da Copa do Brasil em 2023. Foi o momento mais incrível como torcedor do São Paulo. Aí depois disso, só ladeira abaixo. Depois disso, só roubalheira. Depois disso, doação de meninos de Cotia. A galera, os meninos que eram o futuro do São Paulo, Matheus Alves, Lucas Ferreira, sabe? E entre outros. Não vendeu o Rian Francisco porque ele se lesionou ano passado, mas com certeza venderia.
tentaram se livrar do Pablo Maia agora no início do ano, querendo mandar ele pro Botafogo. Gente, não tem lógica. Cotia salva. Cotia é o São Paulo Futebol Clube é resumido em Cotia. Cotia salva. Entendeu? E os caras simplesmente desfazendo do maior patrimônio do clube, que é Cotia. Porque a partir do momento que você pega um jogador com potencial para ser vendido por 500, 400 milhões, os caras vendem por 40 milhões. E detalhe, os caras vendem e ainda saem ganhando comissão. Os caras ganham em cima. Os caras pegam dinheiro de onde não devia pegar, igual saiu notícias aí. Entendeu? É complicado, cara. É muito difícil a situação do São Paulo. Começo de Campeonato Paulista, levando 3-0 do Mirassol. Já tá lá na zona do rebaixamento. É um campeonato de tiro curto, são 8 partidas. Aí o São Paulo, eu não vou saber a ordem, gente, tá? Peço desculpa, mas o São Paulo enfrenta Palmeiras, Corinthians, Santos, São Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta, Primavera. Eu acho que o Guarani também. E aí? Vai ficar até quando com isso? Vai ficar até quando com esse baixo desempenho? E tudo bem, o baixo desempenho reflete muito sobre as escolhas do Crespo. Até aí tudo bem, a gente tem que cobrar o Crespo pelos resultados, a gente tem que cobrar os jogadores pelos resultados. Sabendo que o foco maior do problema não são eles. O foco maior do problema é a diretoria. É Júlio Casares e seus comparsas. É Júlio Casares e sua corja. Sabe, que acabaram com o São Paulo. E eu não vou citar nomes aqui porque todo mundo sabe quem são esses caras. Então, o foco maior do problema é a diretoria, que se desfez de um monte de jogador e não contratou nem metade. E aí, como é que o Crespo vai ter peças para reposição? Como é que o Crespo vai conseguir montar um time de acordo com o esquema que ele quer? E eu volto a falar, ele tem os seus erros, tem as suas insistências. Ontem no jogo, 3-5-2 com aqueles três zagueiros, Sabino, Rafael Tolói e Alan Franco. Esquece, irmão. Esquece. Tem que ter variação tática também. Não é só insistir no mesmo erro ali. 3-5-2 já não tá funcionando, então muda. 4-4-2, 4-2-4, 4-3-3, entendeu? Sei lá, 3-6-1. Mano, se vira. Ele é técnico do São Paulo, ele tá sendo pago para isso. Mas, enquanto não estiver dando resultado, então tem que ser cobrado. Mas a torcida não pode mudar o foco. O culpado não é o Crespo e os jogadores. O culpado, né, a maior parte da culpa, 99% da culpa é da diretoria. Então, isso é uma coisa que nós temos que ter plena consciência. Campeonato Paulista, tiro curto, 8 partidas. De 8 já jogamos uma, perdemos de 3-0. Tem que se recuperar. Brasileirão vai começar agora. Acho que no fim de janeiro, acho que é dia 27, alguma coisa assim. Vai começar agora. Tipo, fim de janeiro para início de fevereiro. Vai começar agora porque esse ano é ano de Copa do Mundo. Então, cara, tá na hora do São Paulo acordar. Porque senão nós vamos viver 2017 e 2017 todo mundo lembra como foi. Eu lembro como foi. Eu vivi 2017. Eu ficava doente quando o São Paulo perdia e principalmente vendo o São Paulo naquela fase que tava. Eu ficava doente, isso afetava a minha saúde. Mas eu estive lá, fui de jogo em jogo, acompanhei e vi o São Paulo se livrar. Hernani chegou, salvou, Dorival arrumou o time, vencemos partidas importantes em que a gente não tinha nem tanta expectativa de vencer, mas vencemos. Então, tá na hora do time acordar. Ah, mas é o primeiro jogo da temporada. Gente, o problema é de longos anos. O São Paulo terminou o ano passado de forma melancólica. O São Paulo caiu na Libertadores para a LDU. O São Paulo caiu de forma bizarra na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, um time que estava na Série B. E aí, como é que você quer falar, ai, mas é só o primeiro jogo da temporada? Gente, não existe. A merda no São Paulo já tá feita há muito tempo. E agora o São Paulo tá começando a colher os frutos desses erros e dessas roubalheiras que Júlio Casares e sua diretoria fizeram. E aí sobra para quem? Pro torcedor. E aqui vai o recado pro torcedor. Não abandonem o São Paulo. Eu não vou abandonar. Não abandonem. Se com a gente tá difícil, sem a gente vai ser pior ainda. Então, por favor, não abandonem o São Paulo. Continuem acompanhando. É sofrido, mas é o nosso time. A gente ama. Nos momentos de glória, estávamos ali. Então, no momento de muita luta, que a gente precisa lutar, a gente tem que estar junto. Não podemos abandonar. Esquece esse negócio de Morumbi zero. Esquece esse negócio de deixar de ir para estádio. Tem que apoiar.
Se você puder ir ao estádio, vá, independente da situação do São Paulo, mas o São Paulo precisa de você. E o recado também vai para os influenciadores. Eu tô vendo muitos influenciadores legal se mobilizando, fora Casares, fazendo pressão para a diretoria. Continuem, vocês têm influência, vocês têm alcance, vocês têm engajamento. Continuem, façam pressão, puxem o torcedor pro lado de vocês. Que isso é maravilhoso e a gente vai derrubar essa diretoria do São Paulo. Aos poucos, um por um vão cair. E aos poucos, um por um vão sofrer na justiça. Então, é esse o meu recado, é esse o meu desabafo, né? Eu ia falar do jogo, mas, gente, todo mundo viu. Ampla superioridade do Mirassol e ponto. Os caras foram melhores, né? O fator diretoria, o trabalho nos bastidores reflete muito dentro de campo. E você vê um Mirassol muito bem organizado, tanto taticamente quanto na instituição, e um São Paulo completamente bagunçado na instituição, né, dentro dela, nos bastidores, que é a diretoria, vivendo em páginas policiais todos os dias, e dentro de campo é o reflexo. O reflexo do São Paulo dentro de campo é o que acontece fora. Então, fica muito complicado da gente pensar em algo positivo numa temporada que a gente sabe que vai ser muito difícil. Muito difícil. E antes de mais nada, né, sei que faz parte do futebol, mas aos torcedores que focam mais em zoar os rivais do que propriamente se preocupar com o clube que torce, que nós estamos na merda. Essa é a real, nós estamos na merda. Vai o recado, foquem no São Paulo. Esqueçam Corinthians, esqueçam Santos, esqueçam Palmeiras. Foquem no São Paulo. Vamos esquecer esse negócio de porque o Corinthians tá devendo mais, porque o Corinthians isso, porque o Corinthians aquilo, velho. São Paulo tá pior. O Corinthians devendo, ganhou 2 títulos ano passado, Paulistão e Copa do Brasil. E o São Paulo? Tá aí, largado as traças, abandonado, com diretores que só pensam neles mesmos, não pensam no bem do São Paulo. E esse papinho de que o Júlio Casares falava que é São Paulino, porra nenhuma. O Casares nunca foi São Paulino. O cara que é São Paulino mesmo de verdade, ou o cara que é flamenguista mesmo de verdade, santista, palmeirense, corintiano, quando ele entrar na diretoria, ele vai lutar pelo quê? Pelo bem do clube. E o vagabundo do Júlio Casares só lutou pelos bens pessoais. Por algo, interesse pessoal, pelo ego dele. Um cara que em todas as contratações, ele era o primeiro a apostar. São Paulo nem anunciava, ele já estava apostando. É ridículo. São nos pequenos detalhes que você vê quem é quem. Sabe? Era bizarro. Entendeu? O Oscar, por exemplo, foi anunciado no dia 24 de dezembro, se eu não me engano, é o presente de Natal, né? O presente de Natal que gerou um puta de um prejuízo. O Júlio Casares estava postando fotinha com ele antes do anúncio, gente. E era uma surpresa. E é isso que você vê, sabe? É um cara que gosta de ser o centro das atenções, tem ego. É um cara que só pensa nele. Então, fica complicado. E é isso, gente. Eu não ia fazer esse vídeo, mas eu acordei disposto a fazer, a expressar o meu sentimento de torcedor, que estou bastante preocupado. Não vou deixar isso afetar minha saúde, igual afetou em 2017. Foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo. Eu fui parar no hospital 2 vezes por conta disso. Sabe? Então, eu não vou deixar o São Paulo acabar com a minha saúde, mas eu não vou deixar de acompanhar o São Paulo e lutar para que esse time volte no caminho correto, que volte aos eixos e que volte a ser aquele São Paulo que eu cresci vendo ser. Um São Paulo temido, respeitado, organizado, modelo de gestão, sabe, times competitivos. Eu quero ver o São Paulo de volta, aquele São Paulo dos anos de glória de volta. E eu acredito que você também, torcedor, seja independente da idade, você também quer ver o São Paulo no melhor caminho. E é isso, meu povo. Tamo junto, aquele abraço e vamos torcer para que 2026 seja melhorzinho, né? Não precisa ganhar título, mas se mantém nos campeonatos aí, na Série A1 do Paulistão, na Série A do Brasileiro, já é o mais importante. Acho que para você chegar no período de reconstrução, para você conseguir fazer o time voltar a ser quem era, você vai passar por caminhos ruins, né? Então, se for esse o processo, vamos ter que passar e a torcida não pode abandonar. Valeu? Tamo junto? Aquele abraço. Fiquem com Deus. Valeu.